Você que está acostumado a entrar no nosso canal e ver eu e a Deia esteticamente mais atraente, enquanto três marmanjos aqui parecendo MIB, né? Os homens de preto. Mas a gente vai bater um papo muito legal aqui sobre educação dos filhos, tá? Eu quero apresentar essas figuras para vocês aqui, grandes nomes da educação do Brasil, que é o Leonardo e o Laio, do Instituto Cidade de Deus. O resumo da ópera é o seguinte: nós, eu e a Deia, optamos pelo ensino domiciliar, né, o homeschooling, e começamos um trabalho com os nossos filhos, com o Bento de 6 anos e o Matias de 5. E nós estávamos em busca de um material autenticamente católico, rico em conteúdo, em metodologia, e caiu na nossa mão um material espetacular, um material do Instituto Cidade de Deus, que o Laio e o Leonardo estão aqui representando. Seja bem-vindo, Laio, seja bem-vindo, Leonardo. Falou aí pra galera. É assim, né? Vai, deu chicotinho, cara. Ah, eles acompanham o canal, tá vendo, Laio? Deu chicotinho. Então vamos lá, chicotinho, 2, 3, e... Opa, peraí. Não é estralinho não, rapaz, é chicote, moço. Vamos lá, 2, 3, e... Tá certo. Eu entrei em contato com o Instituto Cidade de Deus depois que eu conheci esse material aqui deles, tá? Instituto Cidade de Deus, o material, é que a gente vai falar um pouquinho sobre esse material. Primeiro eu gostaria de saber de vocês o que é isso, Instituto Cidade de Deus. Bom, o Instituto Cidade de Deus é um grupo de professores, né? Que nós percebemos essa necessidade de se ter um material católico que contemplasse toda a educação das crianças e dos jovens. Então nós deixamos a situação escolar e nos dedicamos exclusivamente para produzir esse material educacional. Então é um instituto feito com professores, profissionais também da educação, que desenvolvem agora um material específico para a educação. É isso, Leonardo? Sim, é importante ressaltar que o nosso material ele é todo fundamentado na doutrina católica. Ou seja, nós olhamos para as disciplinas, nós olhamos para cada ciência com uma perspectiva, com um referencial totalmente católico, buscando atender a uma necessidade curricular brasileira, mas também com esse referencial católico. Para a elaboração desse material, nós fizemos um longo estudo, fundamentando nos documentos da Igreja, na vida dos santos, em grandes intelectuais católicos, para a elaboração, para preparar cada apostila, que vai desde a alfabetização até a série que seria o 9º ano, até por volta ali dos 14 anos. Essa aqui são as apostilas, por exemplo, isso aqui é a alfabetização que o Matias está aprendendo. Esse material, depois eu vou fazer as imagens direitinho para vocês estão vendo aí, ele é todo católico mesmo, fiel à tradição católica, fiel ao magistério e fiel à palavra de Deus. Enfim, fiel a tudo que a igreja ensina sobre fé, sobre educação, tá? Isso aqui não é só uma apostila que ensina a fé. Não é um material catequético. Isso aqui é um material que contém, claro, a fé que perpassa tudo que ensina aqui, com a matemática, português, a história, a geografia, ciência, tudo mais, tudo envolvendo a fé católica em cada matéria. O Papa Pio XI tem uma frase que nos inspira, que ilumina todo o nosso trabalho. Na sua encíclica Divini Iuris Magistri, o Papa afirma que a religião deve ser o fundamento e a coroa de toda a instrução. E a piedade deve estar presente em cada disciplina. Então nós procuramos, ao elaborar o material, nós procuramos olhar esse material com essa filosofia e essa teologia católica. Ou seja, são as disciplinas iluminadas pela teologia católica. Eu venho prometendo a vocês pelas redes sociais que a gente ia indicar, né, o material. A gente só estava preparando ainda esse material. Ele estava sendo elaborado assim, até o fim, né, porque eles já tinham apostilas que tratavam de alfabetização, né, tratavam ali dos primeiros anos escolares, mas não se tinha ainda ali no 3º ano do 2º grau. Na minha época chamava isso, né, 2º ano, 3º ano do 2º grau. Hoje já mudou o nome, mas os mais antigos sabem o que eu estou falando. E esse material foi concluído, está acabando, né? Está acabando. Está acabando de ser. Até o final do ano nós pretendemos, né, cumprir todos os volumes. Todos os volumes, ou seja, da alfabetização, a partir de 4 anos, certo? Isso. 4 anos até Aos 14. Aos 14. 10 volumes cada ano. 10 volumes cada ano. Então, são várias apostilas. Ó. Todo mês é uma apostila dessa aqui que chega para nós. Eu e a Déia, a gente já tinha assinado, a gente adquiriu as apostilas antes de conhecer o Laio, o Leonardo. Quando a gente foi tendo contato
com esse material, eu falei para a Deia assim, Deia, a gente tem que divulgar esse material. Isso aqui é de uma riqueza sem tamanho. Isso aqui é de uma riqueza incrível. Então, muitas pessoas precisam ter contato com isso. Aí eu entrei em contato com o Lai. Eu falei assim, Lai, eu entrei, procurei vocês no site e, pelo amor de Deus, vocês são bons em educação. Agora, para tecnologia, de site, vocês são péssimos. Ninguém é bom em tudo. Aquela frase que eu falo, tudo não tereis. Vocês tinham que ter um ponto fraco mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa. Era muito difícil encontrar, localizar eles até na internet e tudo mais. Eu quero divulgar vocês, eu quero mostrar esse material para as pessoas. Como é que a gente faz? Hoje está um pouco difícil mesmo, realmente, com toda a calma dele, né? Hoje está um pouco difícil. Mas a gente pode pensar, não é muito o nosso forte essa questão da tecnologia e tal. Aí eu entrei em contato com um grande amigo meu, um grande especialista em TI, que é o Fred. Vou deixar o contato do Fred aqui. Dá um oi aqui pra galera, Fred. Eu também sou homeschooling. O material, gente, deles é fantástico. Eu estou apaixonado, é lindo, é demais. E eu vim aqui com a proposta, ajudar eles com a parte de tecnologia e tamo junto. Valeu. Esse é o Fred, eu chamei o Fred e propus pro Instituto Cidade de Deus. Deixa a gente então elaborar melhor esse site para que vocês consigam. E a gente começou a ajudar eles nesse sentido. E graças a Deus o site ficou pronto, é possível adquirir as apostilas. Eu queria que vocês falassem um pouco como esse material é elaborado, qual que é a base que vocês usam para, sei lá, por exemplo aqui no volume 6, vou pegar uma matéria aqui, língua portuguesa. De onde vocês tiraram a inspiração de fazer esse material desta forma? O nosso material, assim como todo material educacional, respeita uma finalidade. Ou seja, ele está orientado segundo um objetivo. Para a educação católica, o objetivo é formar a pessoa humana, o Filho de Deus, naquilo que ele deve ser e como ele deve se portar para alcançar a eternidade. Respeitando essa finalidade, que é o céu, nós elaboramos um material, por exemplo, língua portuguesa, matemática, história, geografia, arte, ciências, né? Todas essas disciplinas nós elaboramos fundamentando ele num referencial totalmente católico, fundamentando na Sagrada Escritura. Se as crianças têm que ler, elas vão ler os livros dos santos, elas vão ler a Sagrada Escritura, ou seja, nada falta no seio da igreja. Ela possui a plenitude de toda a verdade, ela possui a plenitude de toda a riqueza. Se eles, por exemplo, a criança for aprender substantivo, tem aqui ensinando sobre substantivo? Isso. Aprende substantivo, aprende Revolução Francesa, aprende Revolução Industrial. Eu sou professor de História, eu estou puxando sardinha. Então, a educação em geral, os educadores vão falar sobre Revolução Francesa, por exemplo. Os pais vão encontrar tudo seguindo ali uma piedade. A piedade cristã vai rescaldar todas as coisas. Então, por exemplo, eles vão aprender substantivos, vão aprender pronome, vão aprender advérbio, vão aprender báscara, calcular a área de uma região, eles vão aprender história, geografia. Por exemplo, na história vão aprender a Revolução Francesa, que muitas vezes é passada com um teor ideológico, um momento histórico esplendoroso que promoveu a igualdade, a liberdade, a justiça, a fraternidade, e na verdade não foi nada disso. Os próprios historiadores sérios, historiadores honestos e os que nós usamos, historiadores católicos, vão constatar que foi um período de inaudito terror. E a apostila ela é toda ilustrada, todas as apostilas. Então é uma apostila por mês dessa aqui, tá? Abordando as matérias. É interessante, não é só para pais homeschooler, não é só para pais que optaram pelo ensino domiciliar integral, é para aqueles pais que querem também dar um complemento para os seus filhos, né? E o filho vai para a escola, aprende lá as coisas, mas quando chega em casa, o pai quer ensinar de forma católica todas as matérias. Isso é espetacular. Gente, depois que eu tive contato com esse material, aplicá-lo na minha casa com os meus filhos, olha, foi uma das melhores escolhas que a gente fez nesse processo de homeschool. A base que a gente faz na nossa casa é do material do Instituto Cidade de Deus. E além disso, além de ser um material católico, é um material também que preza pela reflexão, não pela repetição. Nossa metodologia é baseada na reflexão, onde a criança vai ter que refletir e pensar sobre o assunto, não simplesmente responder perguntas que a gente chama de adestramento, né? Você faz várias contas, a mesma conta, assim, vai por treinamento.
É muito mais a reflexão, levar a criança a pensar. Sim, eu percebi isso também numa das matérias, quando eu estava estudando com os meninos, quando na apostila pedia para que tentasse fazer a reflexão mentalmente, para ajudar no processo filosófico de raciocínio. Eu achei isso muito interessante. Vocês então se preocupam em fazer com que a criança desenvolva uma habilidade além do físico, né? Além do material. Que é próprio do ser humano, que é a reflexão. O nosso desejo é formar sábios e santos. Depois que Deus se encarnou por meio de Jesus Cristo, aquele que é caminho, verdade e vida, o Papa Pio XI fala: não existe educação adequada, não existe educação perfeita se não for a educação católica. A sociedade hoje padece, a sociedade hoje está em estado terminal. Por isso precisamos dar um remédio sólido, um remédio forte, um remédio enérgico. Então não basta se abstrair, se subtrair lá as ideologias, mas é necessário que nós adotemos uma postura clara, com clareza de doutrina, clareza da teologia católica tradicional. Gente, olha, nós estamos num colapso educacional. Deixa eu abrir o jogo aqui. O Brasil ocupa os últimos lugares no PISA, né, que é essa avaliação mundial dos principais países do mundo. O Brasil ocupa os últimos lugares em educação, sendo que hoje 10% do PIB é destinado à educação. Ou seja, quanto mais o governo investe em educação, pior os resultados, pior fica. Por que isso, na opinião de vocês? Porque investe na forma errada. Aqui a gente vê a educação completamente ideologizada, né? Muitas ideologias. Você pega outros materiais didáticos, todos eles seguem um viés ideológico. Não tem outra possibilidade. Impera, por exemplo, em certas disciplinas, história, por exemplo, o marxismo dialético. Não existe outra visão da história. Nós aqui apresentamos a visão verdadeira da história, que é aquela com que a igreja olha para todas as disciplinas. Não só a história, mas a geografia, as ciências principalmente, né? Nós vemos hoje que o carro-chefe para se tirar a fé das crianças é justamente as disciplinas exatas, as ciências. Porque apresentam um mundo que funciona muito bem sem Deus. Um mundo mecânico, mecanicista. Então, ao apresentar esse mundo que funciona sem Deus para as crianças, elas não conseguem fazer a ligação entre o que elas acreditam, que é passado dos seus pais a fé, com o mundo real. Mas aqui vocês tratam de ciência, por exemplo. Sim, e como é que vocês trabalham a ciência na abordagem da fé, envolvendo a fé junto? Nós trabalhamos o conteúdo, mas nós escrevemos de forma que não seja um conteúdo fechado nele mesmo, como se fosse um modelo, por exemplo, porque a ciência trabalha com modelos. Mas você pode apresentar esse modelo como se ele fosse fechado e aquilo ali funciona muito bem dentro daquele modelo e assim. Ou tentar apresentar a relação dele com todas as outras coisas. Nós chamamos de universo aberto. Ao você apresentar as ciências em um universo aberto, a criança começa a entender que tudo tem relação com tudo. Outro aspecto importante, por exemplo, falamos sobre a água. É um mineral, né? Colocamos o ciclo da água, mas também trabalhamos uma visão transcendental da água. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo quis ser batizado. Ele não necessitava de batismo, não precisava se arrepender de nada. Por que então ele foi ser batizado? Para purificar as águas do batismo. E toda a água, aquela água que tocou o corpo sacrossanto de Jesus, ela entrou nesse ciclo. Ou seja, ela evaporou, depois choveu, caiu no mar, caiu no solo, e a água então foi purificada pelo próprio corpo de Jesus. Então é esse a mais, que na verdade é o essencial, que a criança olhe, contemple a natureza, a criação, contemple as ciências, contemple a presença de Deus, contemple as maravilhas que Deus fez para nós. Uma educação católica e um verdadeiro material católico, ele também deve considerar a vida da graça. Não pode, olha, agora eu estou estudando, agora eu estou rezando. Ou seja, o próprio estudo, como diz Hugo de São Vítor, também faz parte de uma ascese cristã. Também podemos estudar buscando a santidade. Então, um material está conciliado com a vida da graça, com a vida de oração, com a vida dos sacramentos, com a leitura da Sagrada Escritura. Ou seja, a educação ela tem que ter este fundamento. Muito importante isso, porque ao invés de trabalhar apenas com a luz natural da razão, né, a criança ela começa a trabalhar com a luz sobrenatural da graça, que ilumina a inteligência. Quero mostrar aqui que os meninos estão estudando. Por exemplo, aqui o Matias, né? O Matias tem 5 anos, né? Ele já está alfabetizado, esse aqui é o material que ele estava, agora ele vai avançar, mas tudo envolve a figura dos santos da igreja, de Nossa Senhora,
né, a vela para ser recortado. Essa parte final da apostila é toda feita num material especial, que é um cartão, né, um papel cartão bem grosso, para ele recortar e usar esse ícone depois no quarto, pregar em várias atividades que for fazendo. É uma coisa extraordinária. Eu estava com o Matias aplicando a apostila no quarto e um dos exercícios era contemplar uma imagem de Nossa Senhora. Acho que não vou achar aqui agora. Eu não achei a imagem que foi, mas vamos supor que é uma imagem de Nossa Senhora. E no exercício da apostila, eu achei muito legal, pedia para que a criança olhasse para a imagem e contemplasse por um tempo, ficasse em silêncio. E depois algumas perguntas para os pais fazerem para os filhos, né? E aí eu fui perguntando, Matias, o que você viu atrás de Nossa Senhora? Uma das perguntas, o que você falaria para ela se estivesse na frente dela agora? Né? E foi lindo ver o Matias interagindo com a imagem de Nossa Senhora na apostila, conversando com Nossa Senhora. Aí ele foi falando, Nossa Senhora, quando eu chegar no céu, eu quero te dar um abraço. Isso partiu dele, da reflexão que a apostila propôs. Então, envolve a criança na oração, envolve a criança no estudo, na ciência, envolve ela na doutrina católica, na experiência com Cristo e com a verdade que ele nos ensinou através da igreja. Então, gente, eu fiz questão de gravar esse vídeo com o Laio, com o Leonardo, né, com o pessoal do Instituto Cidade de Deus, porque esse material ele é espetacular. Não existe hoje no Brasil um instituto que trabalhe com material 100% católico deste nível para todas as pessoas, né? Para todas as crianças, desde 4 anos de idade até os 14 anos de idade, e agora com um projeto também até os 17 anos de idade. Foi um grupo formado de professores, especialistas nos assuntos, pessoas bem formadas e informadas, católicas, fiéis ao magistério e à doutrina católica. Ou seja, eles juntaram as duas coisas, a técnica que eles tinham, o conhecimento, com as verdades transcendentais, com as verdades da fé, e elaboraram de maneira didática várias apostilas para nos auxiliar. Isso para pai homeschool, tá aqui, tá pronto. Aquele que não é homeschool também, que a criança vai na escola, também é espetacular, porque o pai, quando chegar em casa, pode também ensinar como um reforço para os filhos. Isso é fantástico. E agora você pode adquirir este material. Está acontecendo hoje, neste exato momento, o lançamento deste material aqui através do site, que é o site que está aqui na descrição, www.institutocidadededeus.com.br. Algo muito importante do material do Instituto Cidade de Deus é entender que esse ensino católico não abarca, ele não compreende somente a realidade espiritual do ser humano, mas ele também compreende a realidade sensível, ele também compreende a realidade social, a realidade individual. Ele tem que trabalhar com a pessoa humana no seu todo. Sobre a questão de por que a educação no Brasil não funciona, também existe a dificuldade de um método adequado de fazer também educação no Brasil. Aí você encontra no Brasil Paulo Freire reinando, pedagogia crítica, socioconstrutivismo. Ué, tem jeito de dar certo com isso imperando no Brasil desse jeito? Não tem. A revolução que se instaura por meio da educação. Todo o processo revolucionário, iniciando desde o Renascimento, aconteceu por meio da educação. Podemos dizer que a educação é a menina dos olhos da revolução, daqueles que querem destruir a igreja, e a educação também é a menina dos olhos da igreja. Então, nós temos que orientar com clareza o nosso foco para combater isso, com atitudes claras, com atitudes bem orientadas, bem fundamentadas segundo a doutrina católica. De fato, a educação está fadada ao fracasso. Ela recebe esse investimento justamente para fazer o ser humano fracassar. Criar um ser humano, como se ensina as ciências, um ser humano puramente mecânico, um ser humano que vai trabalhar, vai se educar para criar um bom universitário. Um técnico lá. Isso, um técnico. Ele vai entrar na faculdade, vai se tornar um bom profissional. Ou um bom militante. Isso. Porque antigamente você falava sobre o objetivo real da educação, que era formar homens sábios e santos, que é o objetivo de Cidade de Deus com as apostilas. Passou-se de um período onde se ensinava para buscar a santidade e a sabedoria,
para formar bons cidadãos, na segunda etapa. Numa terceira etapa, para formar bons técnicos, trabalhadores, né? E hoje se forma militantes através da educação. O que está acontecendo? Está tudo errado. Tá vendo? Não tem como dar certo desse jeito mesmo. Se tira o aspecto intelectual e aplica-se apenas o aspecto social. E é isso que um verdadeiro material católico deve trabalhar, com a realidade espiritual, com a realidade social, com a realidade especialmente intelectual, do desenvolvimento da inteligência, que é o que torna o ser humano único diante de toda a criação. Se você teve interesse nesse material do Cidade de Deus, entre no site do Instituto Cidade de Deus, que está aqui embaixo. Lá você pode adquirir as apostilas avulsas, né? Pode adquirir cada apostila. Você pode adquirir através de uma assinatura anual, também você vai receber um desconto por causa disso. Ou você pode também adquirir um kit, por exemplo, um kit semestral. Então, entre no site, dê uma olhada lá, tem a descrição de cada apostila, né? Ali você vai entender cada apostila, de que ano que é, qual que é o ano correspondente ao que seu filho está na escola. Vai dar uma olhadinha no objetivo que contém aquela apostila e faça a experiência. Adquira ali algumas apostilas, dê uma olhada nessa apostila, aplique com teu filho e depois a gente conversa. E depois você pode entrar no site, adquirir mais, enfim, e está tudo explicado no site criado pelo Fred. Inclusive o link do Fred está na descrição do vídeo também. Se quiser contratar o Fred para algum trabalho também na área de TI, desenvolvimento de sites, é um grande profissional dessa área e fez um excelente trabalho para o Instituto Cidade de Deus. Meus amigos, Laio, Leonardo, muito obrigado pela presença. Foi uma honra ter vocês aqui na minha casa, no nosso cenário, né? Eu ia viajar para lá, eles são de São Carlos, né? Eu ia viajar para lá porque eu queria gravar um instituto, queria estar com todos eles. Não foi possível, eles vieram até aqui, que recebi com todo amor e carinho, com uma galinhada feita pela Deia, não é? Uma farofinha com carne de soja que vocês vão levar como lembrança da minha casa. Nós aqui agradecemos em nome do Instituto, agradecemos essa oportunidade de poder estar aqui divulgando esse trabalho, né? E sobretudo agradecer a Nossa Senhora, porque tudo isso é mérito dela, né? Nós não somos capazes de fazer tudo isso, se não fosse a graça da Nossa Senhora, ter conduzido nós até aqui, né? E nos conduzirá até onde ela mesma quiser. Isso aí. Nosso objetivo é devolver para Deus o mundo da educação. É por isso que trabalhamos de sol a sol, nos expomos a todo tipo de risco para dar a Deus novamente aquilo que é dele. Cumprir aquilo que Nosso Senhor pediu aos apóstolos: ide e ensinai. Muito obrigado, Tiago. A intenção desse vídeo foi te ajudar a apresentar esse material, por isso eu esperei o momento certo para isso. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho certeza, esse material será um marco na história da educação do Brasil, para as famílias que fazem homeschool e também para as famílias católicas que querem um material de referência, que ensine tudo para os seus filhos, ao mesmo tempo que ensina a fé, que ensina a verdade. Deus abençoe, obrigado por ter ficado com a gente até aqui, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.